Olá, professor Ricardo. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evolução biológica, mais especificamente sobre evidências evolutivas, que são as evidências que comprovam de que de fato a evolução ocorreu há milhões de anos atrás e ainda ocorre nos dias de hoje. Dentre as várias evidências que nós abordaremos nessa e nas próximas aulas, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as mais famosas, os registros fósseis, né? Fósseis são indícios da presença de organismos que viveram há milhões de anos atrás no nosso planeta. Geralmente, quando a gente fala em fóssil, a gente lembra de um esqueleto fossilizado de um dinossauro, por exemplo, mas fóssil não necessariamente tem que ser isso. Eu tenho registros fósseis de plantas e de vários outros organismos, e não necessariamente, não apenas esqueleto fossilizado. Outra evidência evolutiva muito importante são os órgãos vestigiais. São órgãos geralmente pequenos, de tamanho reduzido, afuncionais em algumas espécies, mas que são grandes e com uma função bem definida em outras espécies. São outra evidência que nós veremos em breve. Eu tenho evidências moleculares. Quando eu comparo moléculas de diferentes espécies, elas podem revelar um grau de semelhança e parentesco evolutivo entre essas espécies, principalmente quando analisam algumas proteínas e ácidos nucleicos, como veremos em breve também. Homologia é outra evidência evolutiva importante. A homologia é a semelhança de origem e estrutura entre órgãos ou partes de organismos diversos, e juntamente com a analogia, que não é um atestado de evidência evolutiva, são muito estudadas dentro de evolução, como veremos em breve. E por fim, a última evidência que a gente vai abordar é a embriologia comparada. Quando eu analiso comparativamente o início do desenvolvimento embrionário de diversos vertebrados, eu percebo uma semelhança imensa entre essas criaturas, entre um golfinho, entre o canguru, entre o ser humano, e isso é uma evidência extremamente importante. A gente vai falar nas nossas próximas aulas sobre cada uma dessas evidências, começando nesse exato momento com a mais famosa de todas, que são os fósseis. Você pensa num fóssil, geralmente vem à sua mente essa imagem que você está vendo aí na frente, um esqueleto fossilizado. Mas não necessariamente um fóssil é um esqueleto fossilizado. Os esqueletos fossilizados são escavados principalmente pelos paleontólogos e ajudam os cientistas a fazer uma projeção muito próxima de como era o corpo desse organismo detentor desse esqueleto que viveu há milhões de anos atrás. Às vezes esse trabalho é extremamente penoso e demorado. Nem sempre eu consigo encontrar, por exemplo, um esqueleto fossilizado completo. Muito frequentemente faltam ossos, faltam pedaços desses esqueletos. Portanto, é um trabalho muito difícil, mas quando completado, os cientistas conseguem tecer uma imagem muito próxima de como era o corpo dessa criatura que viveu há milhões de anos atrás. Mas fósseis não são apenas esqueletos fossilizados. Esse bicho, que viveu há muito tempo atrás, caminhava, corria e muitas vezes eles deixaram marcas de suas pegadas. Portanto, pegadas fossilizadas também podem ser encontradas por paleontólogos e são um instrumento muito importante para recriar que organismo era esse e como ele viveu há muito tempo atrás. Esse bicho, além de deixar pegadas, ele podia colocar ovos e ele defecava. A análise dos ovos de um dinossauro, das fezes de um dinossauro, ajudam muito aos paleontólogos projetarem como eram, por exemplo, os órgãos internos ou como eram os hábitos alimentares desses bichos, do que eles comiam, né? Muito frequentemente, não apenas pela análise das fezes, mas registros de ossos, de plantas eram encontrados próximos aos locais onde esses animais foram fossilizados. Isso é um registro extremamente importante, auxilia muito os cientistas a tecerem uma imagem aproximada de como era o ambiente que essas criaturas viviam há milhões de anos atrás.
A análise conjunta de várias dessas estruturas ao mesmo tempo ajudam os paleontólogos a criar uma descrição muito próxima da realidade do ambiente, dos hábitos comportamentais, de diversos aspectos biológicos desses organismos que viveram há milhões de anos atrás no nosso planeta. Agora, não necessariamente um bicho que viveu há tanto tempo atrás deixou marcas, deixou registros, deixou vestígios para a gente estudá-los hoje em dia. Para que um animal gere um registro fóssil, algumas condições precisam ser seguidas. A primeira delas, obviamente, o animal precisa morrer e o seu corpo, por exemplo, precisa ficar depositado em um ambiente adequado para que o processo de fossilização transcorra sem problemas. Geralmente, depois que esse bicho morre, ele sofre decomposição. A decomposição vai degradar principalmente as partes moles do corpo desse bicho. E ao longo do tempo, esse bicho pode ser encoberto por camadas de sedimento. Com o passar dos tempos, a parte orgânica das estruturas rígidas dos ossos, do esqueleto desse bicho, por exemplo, vai sendo substituída lenta e gradualmente por minerais do solo, no processo que a gente conhece como petrificação. E as camadas de sedimento, com o tempo, também podem ser removidas por ação dos ventos, da água ou pela movimentação da crosta terrestre. Portanto, esses são os passos principais para que um processo de fossilização aconteça. Agora, não necessariamente isso vai acontecer. Às vezes o bicho morre e ele não vira fóssil. Às vezes um bicho morre e ele é completamente devorado por um predador ou por um saprófito, um necrófago, e ele não vai se transformar em um fóssil. Tá? Muitas vezes esse animal morre, não é totalmente decomposto, deixa o seu esqueleto ali para fossilização. No entanto, ele morreu num ambiente que não é muito propício a desenvolvimento do processo de fossilização e, portanto, não vai gerar um fóssil do mesmo jeito. É por isso que esse estudo da paleontologia, por isso que o estudo dessa evidência evolutiva é tão complicado, né? E nem sempre um animal deixa registros, e isso pode comprometer muito a análise da história evolutiva de determinadas espécies. Ok? Muito bem. Essa é a primeira evidência que a gente abordou dentro de evolução biológica. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho das outras evidências. Ok? Um abraço e até a próxima.